Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 com uma temática geral, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja do Mundo. E ao longo desse trimestre, a gente vem pensando, comentando, estudando sobre o papel da Igreja como corpo místico de Cristo, o papel da Igreja como instituição, desenvolvendo assuntos muito interessantes, muito importantes, e você pode acessar o conteúdo desses vídeos no nosso canal no YouTube. Lá estão todos eles à disposição para que você possa acompanhar. Lição passada foi a lição de número 12, onde estudamos o papel da pregação no culto. Nessa lição, a gente pôde apresentar o ministério da palavra, o seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e também explicitar, deixar explícita a fundamentação do ministério da palavra. Então desenvolvemos, baseado nesses 3 pontos, a lição passada. E hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, a lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. O poder de Deus na missão da igreja. Muito interessante observar essa lição pensando que a doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento de poder do alto é imprescindível na missão da igreja, tanto no passado como no presente. Todo crente precisa, todo cristão precisa passar pela experiência da salvação, isso é indispensável para todo e qualquer ser humano, mas também o crente salvo, ele precisa também passar pelo batismo no Espírito Santo, conforme a nossa declaração de fé e aquilo que nós cremos como Assembleia de Deus, que é o revestimento de poder. É muito importante hoje, fique ligadinho que nós vamos comentar sobre esses pontos na visão do evangelista Lucas, e também trabalhando o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, pensando nessa temática tão importante abordada, que é o batismo do Espírito Santo como revestimento de poder. Para comentar a lição de hoje, nós temos aqui a presença do evangelista Ismael. Paz do Senhor, caro companheiro. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor, presbítero Alan, e a você, telespectador. Muito bem. E também para comentar a presença do coordenador do Departamento da Família do nosso campo, o presbítero Alan Batista. Paz do Senhor, irmão Alan. Pastor Evalcir, evangelista Ismael, paz do Senhor, a todos os professores, que Deus em Cristo nos abençoando. E vamos a mais uma aula, pastor. Que bênção, glória a Jesus. Pedir uma vez mais a você que está acessando o nosso canal, nos ajude divulgando essa programação, convide alguém, ative o sininho, se inscreva. Nosso objetivo com essa pré-aula é levar um pouco mais de conhecimento a você que vai preparar a sua aula, você professor, você aluno, e você que ama estudar a Palavra de Deus. Tem observado o nosso canal ali que muitos dos irmãos são amantes da Palavra de Deus, têm feito comentários. Deus te abençoe. É sempre muito bem-vindo o seu comentário. Isso nos ajuda a estar sempre melhorando. Lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Eu vou pedir ao evangelista Ismael para fazer a leitura do texto áureo. Ok, leitura. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. A verdade prática nos diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Os objetivos da lição, presbítero Alan, leia para nós. Objetivos da lição: primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E terceiro, pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária.
Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos do 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Ok, após a leitura bíblica, nós vamos já para o conteúdo da lição em si, né? Pensando então nessa lição de hoje, o poder de Deus na missão da igreja. Nessa lição nós vamos focar a nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da igreja de Cristo. E sem o Espírito Santo, a nossa introdução diz assim, que a igreja local não anda e nem cumpre a sua vocação. Então nós vamos pensar nessas temáticas tão importantes de hoje, né? Começando aqui no primeiro ponto, e eu quero pedir aí o apoio dos comentaristas também, que vai falar do ensino revelado, o primeiro subponto, né? O primeiro ponto é a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, né? Conforme a ótica que o evangelista Lucas enxergou. E o primeiro subponto é o ensino revelado nos escritos de Lucas, né? E é muito interessante olhar, Alan e Ismael, para esse ponto e entender essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus e também na vida dos cristãos, né? Dos primeiros cristãos e na vida da igreja. Eu até destaco aqui porque quando Jesus inicia o seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo 1 vai dizer: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos 1,12, logo o Espírito conduziu a Jesus ao deserto e durante 40 dias foi tentado por Satanás. Lucas 4,1, Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então é muito interessante olhar essa ótica que os evangelistas colocam, mas quando a gente pensa na doutrina conforme Lucas ele enxerga, e a nossa lição vai dizer assim, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus como na igreja, como eu já disse, e tendo essa necessidade imperiosa, ou seja, é uma necessidade imperativa de sermos cheios do Espírito Santo. Lucas 24, 49, o próprio escritor vai dizer, né, inspirado por Deus, eis, Jesus dizendo, e Lucas escrevendo, melhor dizendo, né, eis que envio vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Alan, essa ideia, tem muita gente que traz essa temática como eu concordo, eu não acho, na minha opinião. Eu acho que não cabe a opinião humana, né? É a Bíblia quem está dizendo, né, dessa necessidade, né? Correto? Pois é, pastor, querido professor e a todos que nos acompanham, é imprescindível atentarmos para o contexto bíblico, o embasamento de todo o conteúdo, onde nós temos aqui já alguns versículos mencionados. Nós temos também a revelação de Cristo Jesus, quando ele diz que sem ele nós não poderíamos fazer nada. Então, sem o auxílio do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja não teria alcançado e nem estaria de pé como ela hoje está. É imprescindível termos, e é de fundamental importância, a presença do Espírito Santo de Deus para a continuidade da igreja. Isto porque, segundo o que o evangelista Lucas trata para nós em seu livro, evidenciando esse poder, mostrando esse poder, tanto no Evangelho como o cumprimento de uma promessa há séculos atrás sobre a efusão, derramamento do Espírito Santo na igreja, nós vemos que isso é algo real. E a igreja passou, e sempre passou na sua história, por muitas adversidades. E se nós não tivéssemos a força motriz,
a força impulsionadora, capacitadora, orientadora e reveladora do Espírito Santo de Deus, que hoje exerce essa função de estar junto à igreja, nós não estaríamos aqui. A igreja primitiva não teria vencido. A história da igreja não teria sido de uma história de vitórias em meio a tantas perseguições que ela passou ao longo dos anos, pastor. Que maravilha, né? Então, é importante olhar para isso. Evangelista Ismael, olhando nessa ótica, não tem como, então, o achismo não cabe aqui. Mas, sem esse revestimento, os cristãos não estão qualificados para ser testemunha. É difícil, né, sem esse revestimento. Muito bem, pastor Ivalcer, o senhor até comentou a linha que eu quero também comentar. É interessante que você, professor, aluno, frisa esta questão de não estar qualificado para ser testemunha do Senhor. E aqui tem uma observação, né? Que é do Senhor. Porque quando se fala de não qualificado, porque tem o qualificado, né? E nós vamos ver no decorrer da lição também pessoas qualificadas. E quando a gente olha essa questão qualificação, vem no sentido, nós temos aqui o pastor Alan, né, um profissional muito qualificado na sua área, a área da psicologia, mas quando se fala de igreja, quando se fala de obra do Senhor, precisa ter esse cuidado. E muitas das vezes, por falta, pastor Valcer, de conhecimento, né, e está dentro da pessoa o desejo de fazer, o desejo de realizar a obra de Deus, e pode até usar a palavra que o Nobre acabou de comentar, né? Eu vou fazer e vai dar tudo certo. Eu lhe asseguro que na obra de Deus não vai dar certo. Mas, por isso, né, nós estamos estudando a lição e você que tem esse desejo de fazer, se qualifica. Como se qualificar? Através da unção do Espírito Santo. Pastor Evalcir, sem esta qualificação do Espírito Santo, nós vamos ouvir um pouquinho mais à frente, é impossível, pastor, fazer a obra do Senhor e dar testemunha do Senhor, né? Porque testemunho você pode dar de outra pessoa e etc. Agora, do Senhor fica impossível. Em meio a tantas situações, né? Como se diz, nisto cremos e isto pregamos. Nós cremos nesse revestimento. O segundo subponto e o terceiro, eu vou juntar os dois aqui com o Alan, né? Nós vamos aqui com ele, porque vai falar o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária e também o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade, esse enchimento, né, como uma necessidade na vida da igreja, por outro ele mostra que o enchimento do Espírito, que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Então, eu gostaria que você comentasse sobre essa experiência necessária do enchimento e também essa experiência concreta do enchimento do Espírito na vida da igreja e do crente. Pois bem, querido professor, querido aluno que nos acompanha, nós observamos esses dois pontos. Ele traz a experiência de vida necessária e uma experiência concreta, falando de algo que aconteceu no âmbito pessoal e também no âmbito coletivo. Se nós observarmos aqui esses dois pontos, ele vai tratar para nós tanto da pessoa de Cristo no Evangelho de Lucas, como a concretização dessa promessa, desse cumprimento, qual Deus havia proferido através dos profetas na Antiga Aliança. Por exemplo, o mesmo profeta Joel, em seu capítulo 2, versículo 28, ele vai falar essa promessa para todos nós acerca da evidência do derramamento do Espírito Santo, quando ele profetiza que há de ser, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, na experiência necessária, fala da necessidade que nós temos enquanto servos de Deus na execução da obra do Senhor. Nós não queremos dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo não está apto a fazer alguma coisa para Deus. Observem isto. No entanto, o revestimento deste poder nos capacita, nos impulsiona, nos reveste de experiências e nos leva a caminhos mais altos. Caminhos esses que, sem esse revestimento, muitas vezes nós pararíamos.
Então, nós observamos que, por experiência pessoal, o próprio Jesus Cristo, ele teve em seu ministério terreno essa experiência pessoal necessária de realizar o chamado do seu Pai para cumprir a sua missão aqui na face da terra. E aí na lição você tem vários textos baseados no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, que fala que o ministério de Cristo veio acontecer depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Se nós observarmos, no capítulo 4, Jesus Cristo ele vai a um culto e ele vai falar quando ele pega o livro, o rolo para ler, e ele fala uma mensagem, escreve, proferida pelo profeta Isaías na Antiga Aliança, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar. Então nós observamos uma necessidade. No batismo de Jesus Cristo, mesmo em águas, nós observamos que a pessoa do Espírito Santo, em uma forma corpórea de pomba, vem sobre ele. Dali em diante, ele dá início ao seu ministério terreno, que durou cerca de 3 anos. Nós observamos uma experiência necessária, pessoal. Então, isto é algo que todo cristão ele deve buscar em sua vida. Ele deve ter esse anseio, porque essa é uma das doutrinas que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus ela defende, a doutrina do Espírito Santo. No entanto, nós devemos crer nas Escrituras Sagradas, naquilo que a lição e o seu escritor traz para nós esse estudo tão maravilhoso, tão necessário para esses dias, pois estamos vivendo uma época de pessoas com muitas dúvidas, de pessoas que muitas vezes não acreditam mais na evidência do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, no revestimento do poder do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então, todos nós necessitamos. E como receber? Desejando, orando, buscando ao Senhor. Esse é o caminho, não tem outro. Nós não temos que inventar nenhum outro caminho. O caminho para nós recebermos, aí vai coincidir agora com o terceiro subponto. O Senhor dá uma orientação para que a igreja ficasse unida, reunida, até que do alto fosse revestida de poder. Aqui agora vem a experiência coletiva, o cumprimento de uma promessa. Observe que eles estavam todos juntos, e na experiência concreta, agora vem a necessidade do ministério da igreja em seu exercício, no recebimento do poder do Espírito Santo, aquilo que é visto e aquilo que é ouvido. Então, observe. Então, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo sobre a vida da igreja, não é algo apenas do mundo imaginário. É algo que é concreto. É algo que é visto, língua repartidas como que de fogo. É algo que é ouvido. Então, logo defendemos que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Nós temos ainda o ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele instrui a igreja de Coríntios acerca da necessidade dos dons espirituais. Ele vai ministrar lá sobre os dons espirituais e ele fala sobre o falar em línguas estranhas, como dom. Então, observe a pessoa do Espírito Santo na atuação dele dentro da igreja, tanto na vida pessoal, na experiência pessoal, isso a partir de Cristo, que é o nosso modelo e exemplo. Então, ele nos ensina a sermos seus seguidores. Então, um cristão, ele tem que seguir esses passos, de buscar o revestimento do poder, de buscar a experiência necessária para a sua vida, para vencer o mundo, o pecado e o inimigo. Então, isso é necessário para que você tenha esse revestimento. E na concretização da igreja, no revestimento, é algo também que é visto, que é concreto, que é ouvido. E observe ainda, pastor Evalci e pastor Ismael, que na instrução à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele evidencia, ele diz que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele é Deus, assim como Deus o Pai o é, e Deus o Filho também o é. Então, o revestimento do seu poder é visto, e é ele que distribui os dons espirituais. E no meio desses dons espirituais, existe o dom das línguas estranhas, a interpretação das línguas estranhas, que tudo isto é operado no meio e no seio da igreja. E isto é algo concreto,
é uma experiência que acontece e é inaugurada de maneira coletiva lá na festa de Pentecostes, quando houve as manifestações reais, visíveis e audíveis, e todos viram que o Senhor estava com a igreja através do derramamento do Espírito Santo de Deus no âmbito ali da igreja primitiva, pastor. Muito bem, glória a Deus por isso, né? E é importante ressaltar e reforçar a sua fala, né? E quem não é batizado no Espírito Santo não quer dizer que ele não esteja apto. Então eu quero só frisar novamente essa pontuação, pontuar novamente, mas o cristão precisa do revestimento, principalmente nesses dias, né? Porque, como você falou, quando ele chega num ponto, se não tiver revestimento, dificilmente vai continuar, né? Então o revestimento tem um propósito. Outro ponto importante aqui, pastor Evalcir, pastor Ai, que eu só quero fazer essa observação, e até está na lição, quando a lição, esse ponto 3, ele termina assim, ó, em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. É interessante você testemunhar também, porque estamos comentando disso, né? A exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo ao lado do fogão da minha casa, e eu tinha 11 anos de idade. Então, ou seja, a minha querida mamãe fazendo a janta, o pai foi à igreja e ela começou a cantar louvores, né? Os hinos da harpa. E aí, nesse momento, eu comecei a sentir uma alegria, e fui batizado com o Espírito Santo. Por que eu estou fazendo esse comentário? É tão importante você frisar também, né, que você recebeu o Espírito Santo, para que as pessoas possam também ter esse desejo. E nós hoje, pastor Evalcir, né, que estamos na condição de dirigir igreja, nós frisamos isso, né? Que isso tinha lá atrás. Hoje está tão assim, como uma palavra que eu diria, termina o culto, sempre é bom você perguntar, fazer, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, quem quer receber, porque é o tema que nós estamos trabalhando hoje na lição. Muito bem. Olhando para essa visão, né, de Lucas, né, do evangelista Lucas, né, continuando ainda olhando para essa visão, o ponto 4, eu vou contigo agora, tá, pastor Ismael? A doutrina pentecostal clássica, né? E Lucas ele vai trabalhar muito a ideia do batismo no Espírito Santo e também ser cheio do Espírito Santo. São frases que aparecem nos escritos dele, tanto no seu evangelho como no livro de Atos. E essa doutrina pentecostal clássica, ela tá muito claro aqui, desde os primórdios, né? Ela afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física do batismo no Espírito Santo. Então, não adianta a pessoa dizer que é batizado com o Espírito Santo e não falou em línguas estranhas. Está claro aqui no texto. Então, gostaria que você comentasse sobre esse ponto. E é importante, né, que como a própria lição dá essa observação, a questão da doutrina, né? Doutrina é ensinamento. Então, ou seja, nós estamos tendo este ensinamento. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, e a evidência que ela é batizada com o Espírito Santo, é a língua estranha. Mas é interessante pensar que a língua estranha, ela vem e a pessoa não tem controle, né? Ela não consegue controlar, porque temos também, pastor Evalcir, o dom de língua, né? Ou seja, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, fala em língua, mas também tem aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e é Deus quem dá, muito bem comentado pelo pastor Ala, e também dá o dom de língua, ou seja, os dons de variedade de língua. Então, é necessário, pastor Evalcir, que há essa evidência, né? E aí tem um detalhe, até pessoas muitas das vezes já fizeram esse comentário que foram batizados com o Espírito Santo, até em sonho, né? Teve sonho, pessoas assim, pessoas com uma visão concreta da palavra, e teve um sonho e acordou falando em línguas estranhas, né? E depois ela começa a buscar e logo em seguida realmente ela é batizada com o Espírito Santo com evidência. Glória a Deus. Eu acho que palavras que foram destacadas aqui, né? A palavra-chave da nossa lição é revestimento, né? Mas vocês usaram muito a palavra buscar, né? Essa ideia de estar sempre indo, não atrás, mas buscando um objetivo, que indo atrás caiu em desuso, né? Ninguém corre atrás, né? A gente vai em busca de objetivos, né? Eu acho que todo cristão ele deve objetivar. Se você não é batizado no Espírito Santo, objetivar e buscar. Alan?
É que assim, pastor, nós fomos ensinados desde pequenos que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, é muito aconselhável para todo cristão que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que é novo convertido, você que já está na igreja há muito tempo, não desistir de pedir. Isto é algo que deve fazer parte das suas orações no dia a dia. Senhor, me reveste do poder do Espírito Santo. Assim como o Senhor derramou o seu Espírito sobre a igreja primitiva, assim como o Senhor batizou tantos cristãos, assim como o Senhor tem batizado ainda hoje, porque isso não é algo visto somente na igreja primitiva nos tempos lá atrás. Isso é uma evidência hoje. Jesus está batizando ainda hoje, nesses dias. No entanto, é interessante e importante você ensinar aos seus alunos na classe da escola dominical, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que ele deve buscar, ele deve pedir, ele deve ler as Sagradas Escrituras dentro desses textos, dessa lição que temos aqui em evidência, e ter o desejo dentro da sua alma e fazer parte das suas orações, dedicar sua vida 5, 10, 15, 20 minutos por dia de joelho, pedindo ao Senhor, indo para os cultos com a intenção e o desejo na alma, Senhor, se tu queres, tu podes, me batiza com o teu Santo Espírito, me reveste com esse poder. Eu quero ter essa mesma experiência. E isso deve fazer parte da vida de todo cristão, pastor. Maravilha, né? Então, como se diz, quando você falou que éramos ensinados, e é uma verdade, somos hoje, mas parece que não é tão dá tanta ênfase, né? Mas aquela experiência que eu citei de início, né? A experiência da salvação, todo ser humano precisa de passar, e todo crente após a experiência da salvação, ele tem que passar pela experiência desse revestimento, né? A gente é incentivado a buscar, né? Até porque, pastor, essa busca, né, essa palavra busca que nós estamos aqui frisando, né, ela está em conformidade também com a palavra, né? Porque o Senhor quer ouvir de você, né? Eu olho aquele texto que o próprio Jesus falou para o Bartimeu, né? O que tu queres que eu faça? Aí ele respondeu, né? Eu quero ver. Então, é a mesma coisa, né? O Senhor Jesus quer ouvir. Você quer ser batizado? Quer ser cheio? Quer ser renovado? Eu quero ser cheio, quero ser renovado, quero fazer a obra. Aí o Senhor, com certeza, não tenha dúvida, ninguém pode datar o tempo, mas você será batizado com o Espírito Santo. Muito bem, glória a Deus por isso. Então, a gente olhou esse primeiro ponto da lição, falando sobre a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. O segundo ponto da lição, nós vamos tratar do assunto, o Espírito Santo capacitando testemunhas. E olha, que ponto interessante de se observar. Dentre todos eles são interessantes. Né? E eu vou de volta contigo aqui, nobre companheiro, pastor Ismael, capacitando testemunhas, né? Então, a ideia, né, de capacitar, do revestimento, dessa busca para estar capacitado, que já vem com o complemento do primeiro ponto, né? Então, é estar capacitado. Eu deixo esse primeiro subponto contigo, capacitando as testemunhas. Muito bem. Interessante que esse ponto aqui, ele vai nos orientar em duas situações, né? A exemplo aqui, a lição, ela é clara quando diz assim, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Então, você líder, independente de qual a sua liderança na igreja, que é o contexto da igreja, né? A capacitação vem do Espírito Santo. Aquele linguajar que nós usamos, eu não tenho, eu sou, de repente, não tenho as qualificações, né? Então, a lição está te motivando hoje, que a capacitação vem do Espírito Santo para desenvolver uma grande obra, né? E aqui é claro que as experiências, o estudo secular, ele é importante, mas muitas das vezes nós temos que voltar e perguntar ao Senhor, quando se trata de obra do Senhor, o que Ele quer naquele momento. Porque muitas das vezes o que Ele vai tratar naquele momento não é o que nós pensamos, não é o que nós imaginamos, não é? Em segundo ponto também, ela não está restrita só ao líder, porque a própria lição também, ela diz, né, pessoas comuns também era revestida do poder do alto. Aonde eu quero chegar? Lindo, pastor Ala e pastor Evalcir, que quando nós, muitas das vezes, vamos orar pedindo uma orientação ao Senhor, para que o Senhor mostre alguém para desenvolver uma obra,
e o Senhor vai mostrar através do Espírito Santo, e a alegria ela triplica quando você vai comentar com aquela pessoa e a pessoa diz assim: o Senhor falou comigo. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, né? É uma certeza absoluta que aquele que recebe a informação e aquele que repassa a informação está sendo orientado pelo Espírito Santo. Então, grave bem isso, independente de qual for o cargo de liderança na igreja, a capacitação vem do Espírito Santo. E ela vem, né, muitas das vezes, com o seu trabalhar, como comentou aqui o nosso companheiro Alan, né? É aquele momento devocional que você tira um tempo, seja de manhã, tarde, à noite, cada um com o seu tempo, e você apresentar ao Senhor essa capacitação. Muito interessante pensar nessa ótica, né? Porque é o Espírito Santo quem conduz a igreja, né? Foi enviado pelo Senhor, né? A promessa, e é Ele quem conduz, né? A gente vai observar isso ainda, Ele como vigário de Deus, né? Legítimo na terra, é Ele quem conduz a igreja. Você citou Coríntios 12, né? Ele distribui os dons, fez parte do meu devocional de manhã hoje, né? Você citou ali, e é o Espírito quem distribui a cada um como Ele quer. Capacitando testemunhas, então tem esse propósito. Depois, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. E é muito interessante olhar para a Bíblia Sagrada, porque a gente vai pensar em personagens, e professor, frise isso, nós vamos pensar em personagens aqui, em Atos dos Apóstolos, mas em personagens que foram cheios, capacitados pelo Espírito Santo, mas com, assim, vamos dizer, conhecimentos distintos, capacidades distintas, posições sociais distintas, né? Nós começamos pensando em Atos, capítulo 9, a Bíblia ela vai dizer que Saulo, então, pela claridade, indo a Damasco, e ele fica cego ali por aquela claridade, e ele estando na casa, estando em Damasco, Deus orienta Ananias, né? Em Atos 9 vai dizer que Ananias, ele vai, ora pelo irmão Saulo, para que o irmão Saulo volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Em Atos 22, 12, o próprio Paulo vai agora testemunhar desse Ananias, né? Esse Ananias, ele era assim, não era um nome em evidência, ele vai dizer: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Esse é o testemunho de Ananias. Só que esse Ananias, ele ora por Paulo. E Paulo, Atos 19, 11 e 12, vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar enfermos os lenços, os aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha o poder de Deus operando, o poder do Espírito Santo capacitando Paulo. Porém, Paulo, para chegar aqui, ele recebeu a oração e instrução de pessoas simples. Porque Paulo, a gente olha, o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, né? Mas tem pessoas que ladearam ele, que não teve tanta expressão como Paulo, porém foram capacitados e foram usados pelo Espírito Santo também no poder. A lição traz também mais 2 pontos aqui, que é o inverso, né? Atos 6:8 e Atos 8:6, né? O 6:8 de Atos vai dizer dos irmãos, né? Ou melhor, vai citar daqueles irmãos que foram separados para servir às mesas, né? E Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E o Atos 8:6, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então, se você que nos assiste é um diácono da igreja, assim como nós que estamos aqui somos diáconos da igreja também, né? Passamos por esse ofício diaconal com muito, pelo menos eu, com muito zelo, né? E amo e tenho paixão por esse ofício. Mas se alguém te perguntar se você é um diácono, diga: eu sou um diácono sim, cheio do Espírito Santo. Tem alguns que dizem: eu sou apenas um diácono. Não, se você observar aqui na Bíblia, nesse ponto, nós vamos ver que pessoas que foram separadas para servir mesas, eles eram cheios do Espírito Santo, capacitados para fazer grandes obras. Então, pessoas simples são capacitadas, assim como pessoas de nome, destaque, evidência são capacitadas, mas pessoas simples também são capacitadas. E aí eu pulo agora para o subponto 3, que a gente pensou em capacitando testemunha, pessoas simples capacitadas, e eu vou agora com o Alan sobre a capacitação da igreja, né?
Eu quero que você comente sobre esse subponto 3, Ana. E se quiser fazer um comentário também voltando nos demais, fique à vontade, tá? Vamos lá. É interessante observar que a lição ela traz uma linha crescente. Ela vem da experiência pessoal, capacitando as testemunhas. Então, veja bem, eu aprendo com isso também, que para recebermos é preciso crermos e servirmos. Então, isso é imprescindível, não é? E a capacitação, ela nunca vai vir para nós ficarmos inertes, para nós ficarmos parados. A capacitação de Deus na nossa vida, ela tem objetivos, ela tem missão. E dentro de tudo isto, o que também é maravilhoso, pastor Evalci, pastor Ismael, é vermos que o Senhor, ele não destinou essa capacitação para alguns. Ele não disse, eu vou dar a quem tiver X estatura, X condições de conhecimentos, níveis de posses e aquisições. A presença de Deus, ela está disponível para todos aqueles que lhe buscam. O apóstolo Paulo, ele deixa escrito e evidenciado no capítulo 1, versículo 27 e 28, que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. E ele escolhe aqueles desprezíveis e os que não são, para aqueles que pensam ser alguma coisa. Então é interessante observarmos que a igreja, ela é dotada por essas pessoas simples, pessoas que passaram a crer, que se tornam testemunhas, pessoas que à vista de muitos não têm condições. Nós não estamos aqui, eu quero evidenciar, pastor Evalci, pastor Ismael, nós não estamos aqui sendo contrários, que isso fique bem pontuado, caro professor, nós não somos contrários ao estudo secular, à preparação e à formação, de forma alguma. Nós precisamos estudar o máximo que pudermos. É importante, é imprescindível. Porém, nós nunca devemos colocar na nossa frente os nossos diplomas e certificados. A nossa confiança não tem que estar nas literaturas, nas formações, nas graduações que tivemos. A nossa confiança tem que estar em Deus e no Espírito Santo do Senhor, porque Ele pega tudo aquilo que nós estudamos e nos torna melhores, capazes para realizarmos a sua obra. No entanto, se nós formos querer fazer a obra do Senhor apenas com o nosso conhecimento humano, nós não conseguiremos executá-la. É por isso que nós estamos evidenciando que o revestimento do poder do Espírito, que a presença do Espírito Santo na vida do cristão, vai levar ele mais além. Pense isso, caro professor. É como que a sua graduação ela tem um limite, até aqui. Só que quem tem o revestimento do Espírito Santo de Deus, ele vai sempre mais além. Ele vai suportar sempre mais. Ele vai conseguir alcançar caminhos maiores. Porque nós, enquanto seres humanos e preparação humana, temos nossos limites. Mas quando nós estamos revestidos e capacitados pelo Senhor, nós alcançaremos proezas no Senhor, porque Ele nos dá essa capacidade. E a igreja do Senhor, ela tem uma missão exclusiva na terra. A igreja é a agência de Deus aqui neste mundo. A igreja, ela recebeu uma missão. E qual foi a missão? Ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, esta igreja, para ela executar esse papel, ela precisa do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Não dá para fazermos esta obra com excelência sem estarmos cheios e sem a presença dele. Nós temos figuras no Antigo Testamento, como, por exemplo, quero relatar, a pessoa do profeta Samuel, quando ele é chamado por Deus, para ele ir ungir o rei escolhido pelo Senhor, o seu vaso estava vazio. E o Senhor diz, enche o teu vaso de azeite para uma obra que eu quero que tu faças. Então, isto são figuras desde a antiga aliança.
nós vemos que quando os homens eram ungidos pelo óleo da unção do Senhor, eles eram revestidos do poder do Senhor. Nós temos várias passagens, e o Espírito do Senhor encheu ele, se apoderou dele, não é? Revestiu ele. Então, aqui na igreja que se cumpre o derramamento do Espírito Santo de Deus, e nós dizemos assim, estamos na era do Espírito, é o Espírito Santo de Deus dentro de uma atuação direta à igreja, ele nos capacita para esse ministério profético, para esse ministério de levar Cristo às nações, porque a igreja ela é uma agência de Deus na face da terra. Então, o crescimento das igrejas de Atos estava associado aos testemunhos dados pelos grupos de crentes que eram capacitados pelo Espírito. Atos 9:31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificados, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, observe, a igreja agora, ela se torna um organismo vivo, e esse organismo vivo só é capaz pela presença e a capacitação do Espírito Santo de Deus, que vai falar do amor de Cristo, que o Espírito Santo vai promover, aonde ele encontra lugar, a regeneração, a conversão na pessoa. A igreja agora entra no seu papel de organização, na área do discipulado, da integração, do batismo em águas, do preparo, da capacidade àqueles novos conversos, para o preparo do serviço cristão e eles se tornarem novos ganhadores de outras vidas, e esse é o dinamismo da igreja. E tudo isto só é possível pelo revestimento do Espírito Santo de Deus, que continua com a igreja até os dias de hoje. E esse revestimento, ele já dá abertura para o nosso ponto 3, né? Nós pensamos no primeiro ponto da lição, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Acabamos de comentar, né, o Espírito Santo capacitando testemunhas, né, capacitando pessoas simples, né, capacitando a igreja, usando. E vamos pensar agora nesse ponto justamente, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Eu deixei livre aqui para vocês ficarem à vontade para comentar, porque olhando para esse ponto, e aí nós vamos pensar um pouco também sobre a leitura bíblica em classe, que ela tem que ser pontuada, porque ela vai dizer em Atos 13, 1-4, que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene e Manaém, que tinha sido criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo, e Saulo, ok. E aí algo interessante, Alan e Ismael, que eu destaco aqui nessa leitura, que é o versículo 2. Enquanto eles estavam orando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Fazia parte da rotina daqueles líderes da igreja orar e jejuar juntos, né? Era uma prática cotidiana, rotineira, né? Não era assim, hoje vamos orar ali, vai um grupo pequeno, outro não vai. Não, eles estavam juntos, eu destaco isso, observando o texto, que era rotina prática deles orar e jejuar juntos, né? E quando oram e jejuam juntos nesse ponto, o Espírito Santo vai dar a direção, né? Vai dar a orientação. Separem a Saulo e a Barnabé para a obra, ou melhor, Barnabé e Saulo, né? Tem que seguir a ordem para senão a gente tem problema na frente, né? Depois com Paulo e Barnabé. Mas separem a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, né? E eles de novo, jejuando e orando, impondo as mãos, os despediram. Aí os dois pontos os dois subpontos desse último ponto aqui, para você, professor, que vai preparar essa aula, é interessante que vai dizer o Espírito Santo como fonte gerador de missões no envio missionário, mas também na estratégia. No envio, nós vamos entender que ele é a fonte, o Espírito Santo é a fonte geradora de missões. Ele é quem vocaciona e quem envia. Isso está no finalzinho do primeiro subponto. E na questão da estratégia, eu destaquei aqui no subponto 2 também no final, porque não basta o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, eu vou contigo agora, pastor Ismael, pensando, deixando bem à vontade, sobre essa questão do envio
e também da estratégia, pensando nesse ponto que destaca muito aqui, que é a nossa leitura bíblica em classe. Muito bem. Interessante também, pastor Valcer, pensar nesse contexto, né? E louvar a Deus, né, pela nossa denominação, que também somos missionários, né? Ou seja, herdamos isso. Eu fico sempre pensando, né? Esta mesma atividade que acontece aqui em Atos, capítulo 13, em especial, verso 2, aconteceu, então, na vida de Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Quando traz o movimento pentecostal até a nossa nação brasileira, e agora, ao passar os anos, né? Quantos missionários são enviados, agora o oposto, né? A exemplo, só fugindo um pouquinho aqui, eu fiquei muito feliz, o senhor conhece a congregação, também o Alan, né? Ali do Acioli, né? Onde está o pastor Samuel, né? É uma igreja do campo missionário, e hoje é uma igreja que abençoa o missionário, né? Ou seja, lindo isso, né? Agora, isso vem de onde, né? Desse envio, né? Interessante que a própria lição ela vai chamar a atenção, né? Que na narrativa é a participação do Espírito Santo no envio missionário. Agora é interessante que ele diz assim, ó, não é somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Aqui nós temos então um triplé, né? E nesse triplé aqui que é o Espírito Santo que vai orientar. E é interessante frisar também, professor, aluno, né? Na sua igreja, tenha certeza que Deus tem alguém especial, né? Basta você orar, pedir ao Senhor que Ele vai mostrar quem é essa pessoa, quando enviar esta pessoa e como enviar esta pessoa. E tem aquele detalhe, né? Muitas das vezes nós nos prendemos em algumas situações, mas quem, como, será, talvez, né? Mas isso é humano, né? O Senhor não se prende a isso, né? A palavra é muito clara, como aconteceu aqui em Atos, né, capítulo 13, o Senhor enviando. E é interessante, pastor Valcer, que eles começam orando, quando Deus fala, eles continuam orando e jejuando para depois despedir, né? Interessante esse comentário bíblico, né? Prática rotineira, né? Prática rotineira. Muito interessante. Alan, te deixa à vontade também para comentar esse ponto. Isso é importante para todos nós, né, que estamos na obra de Deus, não deixar isso em desuso ou esquecermos desses princípios, que o Espírito Santo de Deus está aí, está à disposição, a igreja tem a sua missão. Esse trimestre nos trouxe ensinamentos maravilhosos sobre a origem da igreja, sua vocação, sua natureza, seus objetivos, sua responsabilidade na condução, na orientação, na doutrina, em todos os seus pontos. E nesta última lição, acerca da evidência do Espírito Santo, da sua obra e da igreja com a sua importância. É muito importante atentarmos para esses princípios, que antes de nós separarmos ou para enviar, separarmos para fazer, nós não devemos sair do altar da oração, do jejum. Este é um princípio que nós, enquanto igrejas do Senhor, em todos os tempos, nunca deveríamos e nunca devemos se esquecer. Vamos escolher alguém, vamos separar alguém, o caminho é a oração e é o jejum, para que Deus possa dar a direção, dar a orientação necessária para que a gente possa tomar a decisão. Isso nós falamos em todas as esferas, desde as menores às maiores, não é? Os nossos pastores que nos presidem, que nos orientam, que estão na direção de Deus para conduzir o rebanho. E interessante também entendermos que mesmo estando na presença do Senhor, existem momentos que Ele age, que Ele fala, que Ele permite, que Ele proíbe, que Ele diz vá, que Ele diz não vá. É o que aconteceu quando eles foram enviados, está aqui em Atos 16, 6 e 7, que eles disseram, vamos pregar aqui, o Espírito Santo de Deus disse, não, aqui não, vá para outro lugar. Isso mostra que mesmo eu sendo enviado, mesmo eu sendo escolhido e separado, eu não posso fazer tudo do jeito e na hora que eu quero. Eu preciso continuar na direção do Espírito Santo de Deus, porque não é porque fomos separados,
fui separado, agora eu posso fazer do jeito que eu quero. Nunca. Fomos separados, mas devemos continuar na dependência e na orientação do Espírito Santo de Deus, para sermos guiados e dirigidos por Ele naquilo que Ele deseja fazer. Porque Ele sabe de tudo e nós somos sempre instrumentos em suas mãos. Ele sabe o que é melhor na hora certa. Então, uma coisa que eu aprendo neste ponto é, mais uma vez, evidenciar a dependência que temos do Espírito Santo de Deus, sempre na nossa vida, e até mesmo depois de sermos escolhidos e separados, pastor. Muito bem, pensando nessa temática tão importante, né, do Espírito Santo como fonte geradora de missões, né, essa dependência, eu quero lembrar que nós estamos em um campo missionário, a Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, o Ministério em São José dos Pinhais, ela é uma igreja missionária, né? A visão do nosso pastor-presidente, nossa diretoria, a diretoria de missões, que são sensíveis à voz do Espírito Santo, e hoje nós temos aí mais de 140 famílias missionárias espalhadas mundo afora. Mas eu quero destacar aqui, pensando, pastor Ismael, no que você disse sobre a Cioli, São José dos Pinhais, no nosso estado, ele é um dos municípios com extensão geográfica mais longas, né? Nós temos congregações que do templo sede até a congregação dá 70 quilômetros, que é o caso da colônia Castelhano, né? E dessas congregações, quando você cita a Cioli, lembrei que tanto a Cioli como Roça Velha, como o Carmen, são congregações que começaram com uma porta de evangelismo, um missionário sendo sustentado, e hoje o Cioli com seu tempo próprio, né, em fase de reforma, né, o Roça Velha da mesma forma, a Carmen, né, também nós brincamos carinhosamente, né, a Catedral do Carmen, né, a evangelista Claudineta fazendo um trabalho maravilhoso lá, né, direcionado pelo Espírito Santo em fase de conclusão de obra de uma grande igreja, assim como o pastor Sérgio no Roça Velha e o pastor Samuel Lima no Cioli. Então são congregações que outrora foi enviado pessoas e hoje ela está na posição contrária. Hoje ela está vivendo independente, ligada ao central, mas de certa forma ela sustenta missionários, né? Hoje ela participa do envio. Então essa sensibilidade, essa visão missionária, aqui em São José nós podemos provar na prática, né? E nós louvamos a Deus, quero agradecer a Deus pela vida dos companheiros, né? Pastores amigos que sempre estão aqui comentando. Olha, Deus te abençoe. Amém. Ismael, Deus te abençoe. É sempre muito bom tê-los aqui. Você vai fazer a oração final, tá? Mas antes, porém, a nossa conclusão, deixa eu voltar com o meu óculos aqui, né? A conclusão da lição, né? Ela vai dizer, eu gostei muito dessa conclusão, tendo em vista que nós estamos encerrando o trimestre, ela diz assim, ó, encerramos a lição e, consequentemente, o trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz no corpo de Cristo, na sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Essa é a conclusão da nossa lição e queremos deixar o convite para você para a primeira aula do segundo trimestre de 2024. A temática, o comentarista dessa lição, o pastor Osiel Gomes, a temática geral é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na próxima lição nós vamos estudar, então a primeira lição, o início da caminhada. Olha, pastores, eu fiquei maravilhado, assim como essa que nós concluímos, essa que inicia agora, é uma lição que eu já disse a alguns amigos, eu, como aluno de escola dominical que sou, quero sentar para ouvir, estudar essas lições, porque vai ser muita Bíblia, muita praticidade no nosso dia a dia. Então deixamos o convite pelo YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook também é o mesmo endereço, no Instagram, EBD_SJP, TV Mão Amiga, você acessa o conteúdo pela NET Claro, canal 524 e as plataformas digitais, né? Também o aplicativo. Durante a semana, das 15 às 16 horas, você tem acesso a esse conteúdo também da lição, mas no YouTube, em especial, você vai acessar todos os conteúdos e todos os vídeos ali para poder estar tirando suas dúvidas. Gratidão a Deus pela sua vida uma vez mais. Alan, agora nos despedindo em oração. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais este programa. Te louvamos pela oportunidade de sermos úteis e Gratidão podermos a Ti, ser,
Senhor, um canal de bênção para todos aqueles que nos acompanham. Continua com tuas mãos estendidas sobre a vida deste professor, desta escola dominical, que nos acompanha em seu desenvolvimento, em seu crescimento. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, do Ministério de São José dos Pinhais, da tua igreja e de todos os teus filhos que têm cooperado com esse trabalho dentro da coordenação de ensino. Nós te agradecemos por essas bênçãos e pela TV Mão Amiga, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. 2024, o ano da intimidade com Deus.